Olá, meu nome é Marcos, eu sou médico, eu tenho 30 anos de formado e junto com minha esposa Isabel, nós estamos aqui desenvolvendo um projeto. E esse projeto tem uma causa muito específica e muito interessante. Nós, durante alguns anos, observamos um aumento significativo de algumas doenças, principalmente o câncer. E quando eu era recém-formado, eu me lembro que câncer era doença de pessoas idosas. A incidência não era como hoje, que é assustadora. Hoje nós encontramos em nossa família, na família dos nossos amigos, em pessoas conhecidas, uma incidência muito grande. E o câncer hoje não tem mais idade. E quando nós avaliamos, nós percebemos que apenas 10 a 20% da causa do câncer é genético. O restante é ambiental, ou seja, depende daquilo que nós fazemos todos os dias, do que nós comemos, dos utensílios que nós utilizamos, do ambiente que a gente convive. Então nós resolvemos desenvolver esse projeto. Na verdade, é um conceito que nós estamos desenvolvendo, né? Olá, meu nome é Isabel, eu tenho 40 anos, sou administradora, tenho 3 filhos e recentemente, em 2017, eu tive uma endometriose profunda e logo após a primeira cirurgia que eu fiz, eu descobri que eu tinha câncer. E aí foi um choque atrás do outro. E a partir disso, a gente teve que mudar toda a nossa rotina e nosso estilo de vida, ter uma preocupação ainda maior com os cuidados, com a alimentação e com estudos voltados à saúde minha e da minha família. Logo depois, dentro, né, de uma série de exames, cirurgias corretivas na área oncológica, descobri mais um novo câncer. Fiquei, né, mais cuidadosa e mais atenta a tudo que tivesse à minha volta. E aí entramos numa jornada de estudos constante em casa. Então, a cada dia nós tínhamos um horário dentro de casa para estudarmos sobre o tipo de câncer que eu tive e sobre as possibilidades que poderiam ter ocorrido esse câncer. Eu não me encaixei em nenhuma característica de ter tido esse tipo de câncer. Eu tive câncer de ovário, na primeira cirurgia da endometriose, que eu retirei o ovário direito juntamente com o útero, as trompas, um segmento do intestino e alguns pedaços, né, alguns pontos do peritônio. Descobrimos, né, que o ovário direito estava com câncer. Logo depois fizemos a cirurgia, uma pequena cirurgia na mama. Depois o segundo ovário eu tirei junto com o aumento. Na cirurgia a gente tirou alguns fragmentos, né? Como é que se diz? Algumas amostragens, né, de vários órgãos. E o segundo ovário também estava com câncer. Hoje, um ano depois da última cirurgia que eu fiz, quase um ano depois, eu fiz a primeira revisão oncológica. Ontem nós recebemos o primeiro resultado da minha revisão e depois de muita ansiedade, descobri que está tudo bem por hora, né? Óbvio que a gente tem 5 anos pela frente para acompanhar, mas é um ganho muito grande e uma satisfação, uma gratidão a Deus, a tudo que está acontecendo, porque é um olhar diferenciado para mim, para minha família e, como o Marcos bem colocou inicialmente, foi através dessa minha situação que a gente também encontrou outras possibilidades, inclusive para levar para outras pessoas uma prevenção a alguns tipos de doença, inclusive o câncer. Após os estudos que a gente teve, a gente encontrou que há uma possibilidade da relação do tipo de câncer que eu tive com panelas, a utilização de alguns tipos de panelas, e que eu usei por muitos anos na minha vida. Então foi a relação que a gente encontrou mais coerente para esse tipo de câncer e em relação a mim. Então foi nesse sentido que a gente encontrou para nossa casa e também a possibilidade de levar para outras casas essa alternativa de saúde. O câncer de Isabel
ele não teve nenhuma correlação genética. Nós não encontramos nada de objetivo em relação ao câncer. O câncer, diferente de outras patologias como o coronavírus você identifica um vírus e você sabe exatamente o que ocasionou o problema. Diferente do câncer. O câncer tem muitos fatores ambientais e apenas 10 a 20% de relação genética. Então nós temos muitos fatores ambientais que interferem, estão no nosso cotidiano e que fazem com que as pessoas desenvolvam a doença. E para vocês terem uma ideia, o Teflon, por exemplo, ele quando riscado, ele libera uma substância cancerígena. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas frita ovos em panela de Teflon. São panelas leves, são panelas convenientes, mas são panelas que ocasionam doenças. O câncer, o governo ele fez um trabalho muito forte em relação ao fumo, em relação ao HPV, que nós sabemos que o fumo ocasiona câncer de pulmão. O HPV, o câncer de colo cervical, de colo de útero. Então, assim, são basicamente esses dois fatores que se tem trabalhado em relação à prevenção do câncer. Mas nós usamos os ultraprocessados o tempo todo, corantes, conservantes, aromatizantes, panelas não saudáveis, produtos, alimentos trans. Então, uma série de fatores que estão no nosso cotidiano, mas se coloca como qualidade de vida. Mas, na verdade, o foco tem que ser mais objetivo. Nós precisamos trabalhar de uma forma mais objetiva para evitar que muitas pessoas adoeçam e morram ao longo desses anos. E sem até saber o que foi que ocasionou. O grande problema é exatamente esse, nós não sabemos a correlação, você não consegue correlacionar. Então as pessoas que usaram panela de Teflon a vida toda e desenvolveram câncer, elas não vão saber que desenvolveram câncer por conta daquela relação. Então o que a gente pretende fazer? Trabalhar não só a informação, o conhecimento, né? Trabalhar a sua conscientização em relação ao tipo de, não só alimento, mas utensílios e as pessoas saberem o que devem utilizar para evitarem o câncer. E nós pretendemos também veicular produtos que são saudáveis, né, que evitam doenças. O câncer hoje está se tornando a primeira causa de morte no mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Ela perde ainda, no geral, para as doenças coronarianas, as doenças cardiovasculares. Mas, em relação aos países desenvolvidos, hoje é a primeira causa de morte no mundo. Só que o trabalho que é feito em relação à prevenção do câncer é muito pequeno em relação à proporção de morbimortalidade que causa a doença. Ou seja, as pessoas adoecem, as pessoas sofrem muito pela doença, as pessoas morrem pela doença e continuam consumindo porque não são orientadas, né, e porque elas não conseguem perceber o valor que tem o deixar de usar determinados alimentos ou determinadas substâncias que ocasionam câncer. Esse projeto é um projeto que está iniciando com panela pedra de sabão. Mas por que pedra de sabão? Elas têm algumas características que se enquadram exatamente no nosso projeto. Bom, são bonitas, elas são elegantes, elas são saudáveis, só liberam substâncias saudáveis e apuram o sabor do alimento. Então, assim, dentro do nosso contexto inicial do projeto, esse é o produto que nós escolhemos como referência. Não significa dizer que será só esse produto. Nós teremos outros produtos agregados, faremos parcerias também com a intenção de mostrar às pessoas que estão conosco a melhor maneira de viver e se prevenirem de doenças. A nossa expectativa é que nós tenhamos uma redução da incidência da doença e de mortalidade ao longo dos anos. Lembrando, eu sempre tive o cuidado de escolher os melhores alimentos. Meus avós tinham terras, plantavam e a gente comia do que se plantava. Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo que alguns alimentos possuíam, né, agrotóxicos que eram prejudiciais à saúde. Então, aumentou a quantidade de produtos orgânicos. A gente sempre optou em buscar esse tipo de produto. E agora eu percebi, né, desse tempo para cá, que não adianta a gente escolher os melhores produtos mais saudáveis e cozinhá-los em panelas que não tragam saúde. Então é um composto
para mim, perfeito. A gente escolher os melhores tipos de alimentos, mais saudáveis possíveis. É óbvio que a gente não consegue encontrar de tudo, né, saudável. A gente às vezes também encontra produtos que a gente aparentemente é saudável e ele vem de um grão que ele foi modificado geneticamente e que a gente não sabe, ou sabemos em alguns casos, o que isso pode acarretar também de problemas de saúde. Então a gente escolheu os melhores alimentos, a quantidade maior possível de alimentos saudáveis e cozinhá-los em panelas saudáveis. Como o Marcos colocou, a panela de pedra-sabão, além dela não ser tóxica, né, ela libera para o alimento, no momento do cozimento, 4 tipos de nutrientes: o cálcio, o magnésio, o manganês e o ferro. Então é importante que a gente esteja mais atento às possibilidades que podem acontecer ao outro e a gente também. Marcos colocou que ele, há 30 anos atrás, quando iniciou os estudos na medicina, o câncer era raro acontecer, era raro de se encontrar, encontrava-se mais em pessoas idosas. Hoje, o câncer está vindo a qualquer pessoa, a qualquer idade, e em uma quantidade enorme, né, de pessoas. E cada vez está mais próximo da gente, é um amigo, é um vizinho, é um irmão, ou somos nós. E lembrando que muitos dos tipos de câncer, eles são assintomáticos. Para mim, eu sou grata a Deus de ter tido uma endometriose profunda, em um nível tão avassalador, porque foi ela que me curou do câncer do ovário, porque é um câncer assintomático, e se não tivesse tido a endometriose, possivelmente eu não tivesse encontrado esse tipo de câncer, porque foi feito vários exames antes de fazer a cirurgia da endometriose, e não sabíamos que eu tinha o câncer de ovário. E foi numa fase inicial, que foi a minha sorte, né? E como assintomático, poderia ter ocorrido que ele tivesse já de ser descoberto num estágio mais avançado, que é o que acontece em várias pessoas. O câncer, ele pode ser evitado em 80% dos casos. Ao contrário do que se pensa, que ele tem uma etiologia genética forte, isso não é verdadeiro. E muitas pessoas acreditam na sorte e por isso estão desenvolvendo a doença. Nesse projeto nós pretendemos mostrar que ter uma alimentação saudável, ter cuidados, não é necessário sofrer, nós não queremos ser radicais. Nossa proposta não é sofrer na alimentação, nossa proposta é fazer escolhas que sejam adequadas a uma qualidade de vida saudável. Então, o câncer nós elegemos por quê? Porque nós entendemos que a promoção do câncer é feita de uma forma muito superficial e as pessoas se prejudicam demais com isso. A todo momento nós estamos vendo um parente, um amigo, alguém que seja da nossa convivência desenvolvendo essa doença, que é uma doença grave e que mata. Ora, se 80% nós podemos evitar, por que não desenvolver um projeto com esse viés, né, e fazendo com que as pessoas, e conscientizando as pessoas a terem uma vida saudável e não terem problemas futuros. A nossa ideia, o nosso propósito é desenvolver dentro desse projeto o máximo de pessoas possíveis que possam agregar valor, trazer informação, trazer conhecimento, compromisso, né, com a saúde, porque é a partir daí que todo o projeto ele se desenvolve beneficiando as pessoas. Não tem sentido você desenvolver um projeto sem que haja um benefício maior. E a nossa finalidade é essa. Nós somos a Esteatita, nós convidamos você a participar desse projeto. É um projeto de saúde, é um projeto que traz benefícios para você e para a sua família. E nós solicitamos que, se vocês gostaram desse conteúdo, que querem compartilhar a nossa história, curtam nosso vídeo e compartilhem com outras pessoas. Nós agradecemos a atenção. Sejam bem-vindos.